Pronto. Então, nós estamos começando aqui a aula. Estamos começando a aula aqui com o Cícero, Damião, João Lucas, Joyce, Lucas Inácio e Nicolas. Acabei de passar a prova para eles. A prova é a prova corrigida deles e nós vamos passar, vou fazer a correção da prova agora, tá? Vamos aqui. Alguém que tiver no áudio aí puder me responder se estão vendo aqui a prova. Tô vendo sim, professor. Beleza. Então vamos ver aqui. A primeira questão, gente, é o seguinte: por quais razões o modelo de Bohr representou um avanço para a teoria atômica quando comparado ao modelo de Rutherford? Considerando que o modelo de Bohr foi um avanço para a ciência, por quais razões então houve necessidade de desenvolvimento de um modelo quântico que perdura até hoje? Bem, por que representou um avanço para a teoria atômica? Porque antes o modelo de Rutherford também era um modelo muito avançado, porque era um modelo atômico baseado no sistema solar. Você tinha o Sol seria o núcleo, os planetas seriam os elétrons, né? Mas acontece que no modelo de Rutherford ele não explicava por que os elétrons não se chocavam com o núcleo. E esse movimento dos elétrons em torno do núcleo faria com que esses elétrons, né, perdessem energia e deveriam se chocar com o núcleo. E isso não tinha razão para isso não acontecer, ele não explicava a respeito disso. Foi um avanço para a ciência naquela época, e Bohr, como não se sabia, não se conseguia explicar, né? E essa questão dos choques dos elétrons junto com o núcleo, não se conseguia explicar é, a emissão de energia, o modelo de Rutherford não conseguia explicar essas emissões de energia luminosa, né, das substâncias. Foi aí que o Bohr, né, por razões, né, já citadas, propôs um modelo que estava associado a uma quantização de energia, né? Um modelo em que o átomo, você possui um núcleo, em torno desse núcleo existem órbitas muito bem definidas dos elétrons, e os elétrons então podem ter determinadas energias, quantidades muito bem especificadas de energias, ou seja, são quantidades de energias. Essas quantidades de energias significa que um elétron poderia ter certas quantidades. Ele não poderia ter qualquer energia. E toda vez que um elétron saísse de um nível de menor energia fosse de maior energia, quando ele voltasse ao estado fundamental, ele emitia energia luminosa. Então ele conseguiu explicar isso, o bom modelo de Bohr conseguiu explicar isso. É, conseguiu explicar por que então o elétron não se chocava com o núcleo, porque os elétrons desenhavam e se movimentavam em torno do núcleo é, através de uma rota muito bem definida, mas o modelo de Bohr não funcionava para todos os átomos. Ele funcionava para o átomo de hidrogênio, não funcionava para os demais átomos, não considerava processos de energia repulsiva que existiam entre elétrons e elétrons, e em função, né, dessa situação, dessa situação toda, que o modelo de Bohr, então, mais para frente, o Schrödinger. Ah, e outra coisa, né? Que também é fundamental isso. Por causa da dualidade onda-partícula, ou seja, o elétron tinha propriedades de onda e tinha propriedades de partícula, ah, se criou, né, e se descobriu, que por causa da dualidade onda-partícula, que se existia uma coisa que se chamava princípio da incerteza, ou seja, de Heisenberg. O que é o princípio da incerteza? Você não consegue determinar simultaneamente a velocidade de partículas pequenas, no caso o elétron, e muito menos não só conseguir determinar a sua velocidade, como a sua energia. Se você conseguir determinar a energia, você influencia na velocidade dele. E se você determinar a velocidade dele, você influencia na energia dele. Então, desculpe. Se você consegue determinar a velocidade dele, você não consegue determinar a posição dele. Velocidade, você vai conseguir determinar a energia. Então, se você determina a quantidade, a velocidade, a quantidade de energia do elétron, você não determina a posição dele.
Se você determina a posição dele, você não determina a energia. Ou seja, qualquer coisa que você for determinar, a velocidade de um elétron ou a posição dele, você vai interferir um no outro. Você pode até achar a posição do elétron, mas você não acha a velocidade dele. Você pode até achar a velocidade dele, mas você não acha a posição dele. Então, essa situação dessa incerteza, do princípio de incerteza de Heisenberg, não dava possibilidade para o modelo de Bohr propor um movimento muito bem específico do elétron em torno de rotas, né, definidas em torno do núcleo. Foi por isso que surgiu um outro modelo baseado na mecânica quântica, em que se desenhou, né, essas questões dos orbitais moleculares e, claro, também dos orbitais atômicos, que perdura até hoje, né, que conseguiu também explicar, lógico, essa questão da emissão dos elétrons e a emissão, na verdade, de energia pelo movimento dos elétrons, de um nível de maior energia para de menor energia. Mas mais do que isso é de você ter uma visão mais global de um átomo e de uma molécula do que simplesmente ficar considerando que você pode definir que um elétron está ali ou está acolá. Nesse sentido, deixa eu ver se vocês escreveram alguma coisa. Nesse sentido, aqui está um gabarito, né? Eu vou ler para vocês, né? O modelo de Rutherford não conseguia explicar as razões de como o elétron que apresentava movimentos em torno do núcleo não se chocava com o mesmo, já que há interações eletrostáticas entre os elétrons e os prótons. O modelo também não conseguia explicar as emissões de luz por parte dos elementos químicos quando determinada quantidade de energia por descarga elétrica era concedida aos elementos. O modelo de Bohr, com a quantização da energia atômica, conseguiu explicar que os elétrons se mantinham em movimento em determinadas órbitas, com energias muito bem definidas, que foram identificadas como camadas energéticas. Somente certas quantidades de energia cedidas aos elétrons, que correspondessem exatamente às diferenças de energia entre dois níveis energéticos, poderiam fazer o elétron sair de um nível de energia e passar para outro nível, levando o átomo a um estado excitado. Cadê? Este elétron tende a retornar ao estado fundamental de energia. Este elétron tende a retornar ao estado fundamental estado fundamental, que é o estado de menor energia, liberando a energia ganha na forma de luz. Justamente o posicionamento de elétrons em determinados níveis de energia que não permitiam que os mesmos pudessem se movimentar em direção ao núcleo. No entanto, o modelo de Bohr só funcionava para o átomo de hidrogênio e não se conseguia prever os espectros dos demais átomos. O desenvolvimento científico mostrou que a mecânica clássica não conseguia explicar fenômenos como a dualidade da partícula. Para piorar, os experimentos mostravam que não conseguíamos identificar duas propriedades simultaneamente, como a posição e a velocidade do elétron. Então, como poderia o modelo de Bohr propor que os elétrons apresentassem uma rota bem definida em torno do núcleo, se não temos como identificar com certeza o posicionamento do elétron? Tudo isso fez com que Schrödinger propusesse um modelo quântico baseado em ondas estacionárias, permitindo calcular através de equação matemática a região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Então aqui está de uma maneira geral, né, alguns pontos que precisavam estar aí nas respostas de vocês. Teve colegas que conseguiu colocar todos esses pontos, precisa colocar igualzinho que eu coloquei, colocar os pontos. Teve colegas que não conseguiram, e aí é o que resultou aí nas provas que eu mandei para vocês aí. Se você tiver alguma dúvida, a gente pode conversar depois, tá bom? Tudo bem aí, gente? Uma outra. Vou aqui numa outra questão, que é a segunda questão. A segunda questão. Segunda questão está aqui. A segunda questão diz o seguinte. Me desculpe, né? Os pontos. 13 pontos para essa primeira parte, 7 pontos para a segunda parte, tá? Essa é a pontuação aqui.
Depois, segundo, considere que um átomo está para passar por uma fonte de campo magnético. Sabemos que, a depender da distribuição eletrônica, um átomo poderia responder à presença de um campo. Considerando que um teste será feito com os átomos de potássio e magnésio, como se comportariam esses átomos ao passar pelo campo magnético da fonte? Classifique esses elementos em diamagnético ou paramagnético. Então, você tem pontuação para a primeira pergunta e para a segunda aqui, o que eu estou falando, e tem que justificar a resposta. Então, a segunda questão está aqui. A primeira coisa que nós temos que fazer é fazer uma distribuição eletrônica. Nós precisamos fazer uma distribuição eletrônica para você observar o que está acontecendo. A maioria de vocês fizeram isso. A maioria, né? Vocês vejam bem aqui, o potássio ele termina numa camada de valência 4s1 e no zinco termina numa camada de valência 3s2. Aqui a camada está completa, aqui não. Aqui você tem um elétron sozinho, aqui você tem um elétron conjugado, emparelhado. O que acontece? Nesse elétron sozinho aqui, você tem a geração de um campo magnético resultante. Esse aqui não. Esse aqui o campo é fraquinho, porque existe um aniquilamento, um movimento de elétrons em direções contrárias, gerando um campo magnético contrário, que mais ou menos se anulam. Então, se eu pegar um potássio e jogar no campo magnético externo, ele deve, sabe, interagir com o campo, ele deve sofrer um desvio. Enquanto que se eu levar em consideração o zinco não não vai responder ao campo magnético. Então ele deve passar reto pelo campo, não vai sentir o campo. E por causa disso daí, o potássio é um composto chamado de paramagnético e o zinco ele é diamagnético. E eu vi que teve pessoas que às vezes explicaram direito e definiram errado, ou teve gente que explicou errado e definiu certo. E aí, claro que eu levei em consideração alguma coisa aí, só se eu tivesse muito errado aí que eu não levei em consideração. Essa que é a resposta da segunda questão. Tudo bem? Beleza. Depois, nós temos a terceira questão. A terceira questão, essa foi difícil. Uma lâmpada de LED vendida no mercado atual com potência de 8 watts. 8 watts é 8 joule por segundo. Emite radiação no comprimento de onda de 395 nanômetros. Considerando que a lâmpada emitiu um total de 2,86 vezes 10 a 23 fótons, qual o total de tempo que a lâmpada ficou acesa? Meu Deus, desculpa o erro de português. Acesa em horas. Dados. Aqui eu dou aqui para você a constante de Planck, a velocidade da luz. Tem aqui a massa do elétron, não sei se vai ser preciso. E tem aqui 1 joule é igual a 1 kg por metro quadrado segundo a menos 2. Então eu vou ler de novo. Uma lâmpada de LED vendida no mercado atual com potência de 8 watts emite radiação no comprimento de onda de 395 nanômetros. Ele está considerando que a lâmpada emitiu essa quantidade de fótons. Qual o total de tempo que a lâmpada ficou acesa? Vamos lá. Veja bem, isso aqui é a questão 3. Então está aqui as informações. Potência da lâmpada 8 joule por segundo, emite radiação 395 nanômetros. A lâmpada emitiu 2,86 vezes 10 a 23 fótons. E qual o tempo da lâmpada ficou acesa? Olha, a primeira questão que a gente tem que fazer é o seguinte. Nós vimos que a energia emitida por um fóton é essa equação aqui. Hν, ou seja, esse Hν é a constante de Planck, que é o Hzinho, vezes a frequência.
Essa frequência é a velocidade da luz dividida pelo comprimento de onda. Então, se eu pegar o constante Planck e multiplicar pela velocidade da luz e dividir pelo comprimento de onda, eu vou chegar a esse valor. Então, esse valor eu considerei como 10 pontos. Importante, isso aqui é um conhecimento que vocês precisam ter. Eu vi que muitos erraram conta aqui. Muitos vocês erraram as contas. Não chegaram nesse valor. Né? Ou às vezes erraram aqui, no fator de potência, ou erraram o próprio valor. Muito bem. Uns erraram porque estava errado o raciocínio. Outros erraram porque erraram a conta. Depois, o segundo passo. Um fóton emite essa energia que você calculou, porque essa aqui é a energia de um fóton. Então, a energia de um fóton é essa aqui, que você calculou aqui em cima. Aqui, você tem 2,86 vezes 10 a 23 fótons. Que número que é esse? É a quantidade de fótons que o exercício falou. A lâmpada emitiu essa quantidade de fótons. Então, 2,86 vezes 10 a 23 fótons foram emitidos. E eu quero saber quanto de energia ele emite. Ou seja, é uma regra de 3. Vou fazer isso aqui uma conta em cruz. Vou multiplicar esse 2,86 com esse 5,035. Claro, levando em consideração as potências. E dividir por 1. Aí você vai achar essa quantidade de energia. Detalhe, teve gente que chegou nesse valor, mas não sabia que estava falando de energia. Aí também é uma falha. Teve gente que não sabia que estava falando aqui de energia. E depois, essa aqui foi a parte que o pessoal mais errou. Isso aqui eu tenho a energia, é a potência, tá vendo? Aqui ele fala que a potência da lâmpada. A potência da lâmpada é 8 Joule por segundo. Então, está falando que a cada segundo a lâmpada emite 8 Joule. Se a lâmpada emitiu 144 mil Joule, quantos segundos ela ficou ligada? Foram 18 mil segundos, ou 300 minutos, ou 5 horas. Teve gente que chegou a esse resultado, a esse resultado e a esse resultado. Teve gente que chegou a esse resultado, mas não sabia que era em minutos. Teve gente que chegou a esse resultado e não sabia que era segundos. E teve gente que chegou no 5 e não sabia que era hora. Tá? Mas essas questões, assim, eu não tirei muito ponto, mas assim, é bom que vocês saibam, porque nos concursos públicos que tem aí, ou mesmo nos trabalhos, isso daí pode ser um fator de eliminação de vocês numa prova, tá, moçada? Que essas questões de unidades, por isso que eu falo, você veja, todas as contas que eu faço, eu incentivo vocês a fazerem as contas usando as unidades, né, para que vocês possam saber e ter certeza o que vocês estão calculando. Eu, não tem problema. Eu acho, não sei. Demian, não, eu acho que eu. Ué, Cícero, não veio corrigida? Abre aí, Cícero, sério mesmo? Que desgrama. O senhor me mandou a mesma que eu enviei pro senhor. Estranho. Vou verificar depois, no intervalo, tá bom? Vou verificar no intervalo aqui. Quem sabe eu não corrigi sua prova certo, né? Não, mas eu corrigi sim, que eu lembro que eu peguei sua prova. A 3 mesmo eu não consegui fazer, não. A menor deve estar certo mesmo, foi baixa mesmo. Mas assim, não tem. Assim, essa terceira questão, muitas pessoas tiveram raciocínio. Assim, voltando aqui, muitas pessoas conseguiram fazer essa parte. A maioria conseguiu fazer essa parte. Vamos colocar aí 50% a 60% conseguiu fazer essa. E essa aqui, misericórdia, essa parte aí, essa terceira parte aqui, não foram muitos, não. Realmente não foram muitos. Mas assim, pergunta aos senhores, eu resolvendo aqui, alguma dificuldade? Vocês acharam que é muito difícil essa questão? Você viu que o raciocínio, tudo bem que o raciocínio poderia levar vocês aí, mas matematicamente não é tanto, você tá entendendo?
Não, mas não é tanto. Mas assim, você vê, e é a questão, eu até falei para vocês, é uma questão que estava na outra prova, mas eu falei, vou fazer uma outra prova em cima da outra. Eu fiz mesmo, uma outra prova em cima daquela que eu mandei para vocês. Né? Mas assim, não tava nada absurdo, não. Aí, vamos passar aqui, eu vou para 4. Podemos passar para 4 aí? Beleza. Quarta questão, tá aqui. Coloque essa questão, eu acho, com todo respeito a todas as outras questões, essa questão que eu achei que vocês iam bem, essa questão derrubou muita gente. Impressionante como essa questão derrubou muita gente. Coloque em ordem crescente os íons, titânio 4+, ferro 2+, estrôncio 2+, índio 3+. Em termos de raio iônico, justifique sua resposta de forma sucinta. Vamos ver aqui como que faz essa questão. Vamos lá. Primeira coisa, eu já tinha falado para vocês antes. Você vai trabalhar com cátion, vai trabalhar com ânion, faça a distribuição eletrônica primeiro do átomo neutro. E depois você tire os elétrons. Ou depois você coloque os elétrons. Você veja, eu distribuí aqui um ponto para a distribuição. Não são as duas. Eu queria ver se você fez a distribuição. Veja bem o seguinte. Aqui está a distribuição do titânio. Qual que é a camada de valência? Camada de valência é aquela que tem a camada N maior entre todos. A camada de valência é esse número que está aqui, ó. Então, aqui a camada de valência é a camada N igual a 4. Você tem o titânio indicando aqui que ele tem 4, uma carga 4+. É um indicativo que ele vai perder 4 elétrons. Fatalmente, ele vai perder esses 2 elétrons, que é da camada de valência. O erro que teve aqui é o seguinte: a perda eletrônica acontece a partir da camada de valência. Sempre, 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 sempre. A perda eletrônica acontece a partir da camada de valência. Então, perdeu esses 2 elétrons, depois perdeu mais 2 elétrons. E aí ficou com essa distribuição. Depois, ferro. Tá aqui a distribuição eletrônica. Também presente aqui na camada de valência N igual a 4. Só que o ferro vai perder 2 elétrons. Perdeu da onde? Da camada de valência. Esse aqui, grande parte errou. Tirou os 2 elétrons daqui. Não está certo isso. Você tem que tirar os elétrons da camada de valência. Camada de valência é a camada mais externa. Aqui nós estamos falando de energia dos orbitais. Mas nós não estamos falando de níveis de energia. Ou seja, nós estamos falando de níveis dos orbitais. Se estão mais, permite com que os elétrons tenham mais ou menos energia. Mas nós não estamos falando da posição do subnível em relação ao núcleo. A camada de valência é que manda, é o N que manda. Então esse N aqui é maior, mais distante. Vai sair daqui e aqui você tem a distribuição eletrônica. Estrôncio vai perder 2 elétrons aqui nessa distribuição de cima. O peso aqui não é difícil, vai perder esses 2 elétrons aqui, que a camada de valência é N igual a 5. E depois o índio perde 3 elétrons. Vai perder 3 elétrons? Vai perder da camada de valência. A camada de valência é a camada 5. Essa aqui e essa aqui, ó. Não, o pessoal tirou esse elétron e tirou mais 2 elétrons aqui. Conclusão, deu pau. O pessoal acertou essa, acertou... espera um pouquinho. Acertou essa, errou essa e errou a de cima. Isso fez com que o pessoal errasse tudo. Porque é o seguinte, você tem que fazer uma distribuição correta
para você poder fazer uma comparação correta. Veja, você tem dois íons, agora eu estou comparando o preto com o preto aqui. Né? Tem que comparar esses dois. Estou fazendo a comparação aqui, ó. Preto, esses dois. Oh, desculpe. Esses dois. E vou comparar esses dois aqui, ó. E daí eu vou fazer uma comparação entre todos. Eu já posso, já, de antemão, fazer uma comparação entre todos. Por quê? Percebam que titânio 4+, e ferro 2+, a camada de valência é a camada 3. Estrôncio 2+, índio 3+, a camada de valência é a 4. Conclusão, os raios iônicos de estrôncio e índio são maiores em relação ao de titânio e ferro. Porque aqui a camada de valência é menor, está mais próximo do núcleo. Vai ser mais atraído pelo núcleo. E sendo mais atraído pelo núcleo, ele vai ter um raio, vai acabar tendo um raio menor. Nós também temos que avaliar agora separadamente titânio e ferro, e também avaliar estrôncio e índio. Avaliando o íon titânio e o íon ferro. Veja, ambos estão na camada N igual a 3. Então, qual que é a diferença entre eles? É na carga aqui, olha, no número atômico. Ó. Esse aqui tem 22, esse aqui tem 26. Essa é a diferença. Não, teve gente que falou, não, esse aqui porque tem o elétron, tá na camada D, no subnível D, então ele está mais externo. Ou então porque o titânio só tem elétrons no nível SP, então está mais próximo. Não, não é isso. Eles estão na mesma camada. Ó. Aqui é camada 3, isso aqui também é camada 3. A questão toda é no número atômico. Você tem um ferro que tem um número atômico muito maior do que o ferro iônico, muito maior do que o titânio iônico. Então, esse ferro 2 vai atrair muito mais esse conjunto aqui de elétrons da camada de valência do que o titânio. Fatalmente, este raio iônico vai ser menor em relação a todos os outros. Menor em relação ao ferro e menor em relação aos outros, porque os outros têm camada de valência maior. E o ferro é o íon menor de todos. E eu já estou explicando, o que eu estou falando para você, eu já estou explicando. Quando a gente olha para o estrôncio e para o índio, o íon estrôncio 2+, se vocês observarem aqui, terminaram aqui na camada N igual a 4, né? Tá aqui, ó, N igual a 4. Aqui também do índio, terminaram N igual a 4. Aqui você tem 4, aqui você tem 4, aqui você tem 4. Veja bem que ambos estão na camada 4. A diferença é o quê? Número atômico. Carga nuclear. Fatalmente, por causa do aumento da carga nuclear, o índio vai puxar muito mais esses elétrons da camada de valência. Eu não estou considerando esse 3D10. Eu estou considerando o 4S, o 4P, o 4D. Vai puxar muito mais fortemente os elétrons da camada 4 do que o estrôncio. E o índio, então, vai ter o índio 3+, vai ter um raio menor em relação ao estrôncio. Vai ser maior do que o índio. Vai ser maior do que, desculpa, o titânio e do que o ferro. Mas o índio 3+, acaba sendo menor do que o estrôncio. Então, essa situação que eu estou falando para vocês leva a você ter essa distribuição aqui. Ferro 2+, vai ser menor do que titânio 4+, que é menor do que índio 3+, que é menor do que estrôncio 2+. Essa é a ordem crescente do raio iônico. E as explicações que eu falei estão aqui. Né? Foram 5 pontos para essa expressão, 5 para cá, 6 pontos para cá e mais 4 pontos para essas distribuições. Tudo bem, gente?
Então, assim, eu sugiro fortemente, porque é importante vocês terem esse conhecimento a respeito dessa questão 4. Realmente, essa questão 4 derrubou muitos, 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 muitos. E eu não sei vocês, mas eu não achava, eu não acho que essa questão era difícil, porque a gente falou várias vezes, não falou? De questões assim aqui, na sala de aula. Eu vou até falar da sala de aula, porque agora essa aqui virou a sala de aula, né? Eu acho que nós falamos, não falamos? Eu não falei, eu mostrei para vocês nas aulas aqui que a gente fazia, eu fiz os exercícios mostrando para como que a gente fazia análise na aula também e nos exercícios, como que a gente avaliava a questão dos raios iônicos. Na prova que eu dei para vocês, tinha uma pergunta semelhante. Sabe o que aconteceu? Teve gente que acabou copiando o resultado. Eu não sei o que aconteceu, que a pessoa copiou a resposta da prova anterior, que não tinha nada a ver. Você tá entendendo? O cara pegou da prova anterior que eu dei para vocês e começou a responder a prova, a prova anterior que tinha selênio. Não tinha nada a ver, cara. Nada, nada, nada. Mas assim, é, é, assim, realmente, essas questões das cargas, volto a dizer, faça a distribuição eletrônica, né, dos átomos neutros primeiro. Tem que fazer a distribuição eletrônica dos átomos neutros. Fez a distribuição eletrônica dos átomos neutros, depois você vai tirar os íons. Para tirar os íons, né, vocês têm que olhar para a camada de valência. Olhando a camada de valência, você tem que acertar a distribuição eletrônica. Se você não acertar a distribuição eletrônica, você não consegue fazer isso. Você vai chegar a um equívoco na resposta. Tudo bem? Beleza. É, Vamos aqui. Última questão. No gráfico da primeira energia de ionização, em função do número atômico, verifica-se que há situações onde o aumento do número atômico causa o aumento ou a diminuição da energia de ionização. Olha que essa questão tinha uma igualzinho lá do que eu dei para vocês. Um caso a ser observado é entre os elementos químicos berílio, boro, carbono, berílio, boro, carbono, nitrogênio e oxigênio. Observa-se, observa-se que o berílio, ou que do berílio para o boro há uma diminuição da energia de ionização, enquanto que do boro para o carbono e do carbono para o nitrogênio a energia aumenta, e do nitrogênio para o oxigênio diminui. Explique as razões para o aumento e a diminuição da energia citadas acima. Então, o que ele está falando é o seguinte: você tem isso aqui, é uma relação da energia de ionização em função do número atômico, e você tem uma diminuição do berílio para o boro, depois do boro para o carbono aumenta, do carbono para o nitrogênio aumenta, depois do nitrogênio para o oxigênio diminui. Era para explicar essas variações aqui, ó. Essas aqui. Por que estava acontecendo isso? Muito bem. Aí, a avaliação tinha, claro que se você fizer a distribuição eletrônica dos átomos, você vai ver que todos os elementos estão na camada de valência N igual a 2. Todos. Veja que do berílio para o boro, o que acontece? Um elétron ocupa um orbital p, mas acontece que no orbital p você tem 3 orbitais p. Quando você tem 3 orbitais p e você, ao ter um elétron apenas no orbital p, esse um elétron ele pode e tem
a possibilidade de ocupar 3 orbitais. Isso cria uma estabilidade no boro e ele fica com essa vontade de perder esse um elétron, até para ficar com uma configuração de um gás nobre, com um orbital s completo. Então isso oferece uma estabilidade para o boro e a energia de ionização então cai. Quando você passa do boro para o carbono, aumenta a energia de ionização, porque quando você coloca um elétron aqui, essa possibilidade de ter um elétron saltando de um orbital para outro acaba, diminui. E aí o que voga, na verdade, é que você aumentou o número de elétrons na camada de valência e aumentou o número atômico. Aqui agora, do boro para o carbono, o que está acontecendo é o efeito do número atômico, que saiu de 5 e passou para 6. O carbono vai puxar mais fortemente esses elétrons da camada de valência aqui. Vai puxar mais fortemente esses elétrons aqui da camada de valência. E aí, fatalmente, o carbono vai ter um raio, vai ter um raio menor do que o boro, e além de ter um raio menor, ele vai ter uma energia de ionização maior. É a explicação. Depois, do carbono para o nitrogênio, você tem o seguinte: você está colocando mais um elétron aqui quando você vai para o nitrogênio. Essa é uma situação que também claro que você está tendo uma energia repulsiva entre os elétrons. Mas é uma situação que o que impera é o efeito de se aumentar o número atômico. Novamente, o efeito do número atômico sobre os elétrons que estão na camada de valência. Então, esses 5 elétrons aqui da camada de valência vão ser fortemente atraídos por esse número atômico. E isso, essa situação, acaba acaba puxando muitos elétrons, diminui o raio atômico e aumenta a energia de ionização. Por fim, quando você sai do nitrogênio para o oxigênio, olha o que acontece. Você acaba tendo a primeira situação de emparelhamento de elétrons. A primeira. Essa situação do emparelhamento do elétron faz com que esses 2 elétrons aqui experimentem uma situação de energia repulsiva que os outros 2 não estavam experimentando. Isso cria uma instabilidade no átomo. E isso faz com que haja uma diminuição da energia de ionização. Então aqui é claro que tem um efeito de se aumentar o número atômico. Mas aqui a principal situação é essa presença desse par. A diferença deste par aqui de elétrons, no orbital P, que causa uma diminuição da energia. Foi isso daí, as distribuições de nota de ponto estão aqui para as explicações e para as distribuições eletrônicas. E a prova foi isso. Você está entendendo? Então, assim, eu acho que a prova não estava tão difícil assim. Tinha aquela questão de fazer conta. Acho que eu já esperava que aquela questão ia ter um pouquinho de dificuldade, mas a gente já tinha falado, já tinha feito alguns exercícios da prova, lista de exercício. Mas, com toda sinceridade, eu não imaginava que essas 2 questões... Essa última questão, o pessoal, a grande maioria acertou. Pode ter certo que não acertou completamente, mas a maioria foi bem. Mas a quarta questão derrubou muito. Foi a pior questão, pior até do que de matemática. Aquela de, envolvendo energia de ionização. Vocês têm alguma dúvida referente a isso? Alguma dúvida? Joyce? Não, mas teve uma pessoa que foi muito bem. Eu não lembro o nome dela. Entendeu? Mas é uma pessoa que foi sim. Mas não consigo. Eu acho que não. Mas, assim, vamos pensar
na franqueza. A prova estava difícil? Eu não estou perguntando se vocês tiveram tempo para estudar, estou perguntando se a prova estava difícil. Pois é, a prova não estava difícil. Depois eu faço outra pergunta para vocês, né? Mas a prova eu não acho. Vocês podem ser sinceros, se vocês acham que tá. Não precisa. Que a gente trabalha na sinceridade aqui. A prova não estava difícil, porque eu já tinha trabalhado. Agora, se eu perguntar para vocês, vocês tiveram tempo para estudar, aí é outros 500, tá entendendo? Não, realmente está difícil. Agora, eu sei que nesse estado de pandemia essa situação é complicada, eu não sei como vocês estão levando a vida. Eu não sei se vocês estão conseguindo estudar. Lá na reunião pedagógica, pois é, nessa situação da pandemia, na reunião pedagógica foi levantada essa situação da gente fazer aulas síncronas, que vocês acham que é melhor, tá? Eu também acho que é melhor. Assim, né? Eu, se eu fosse aluno, eu preferiria sim, mas independente disso, né, cada colega tem as suas metodologias aí. Mas mesmo assim, mesmo colocando as coisas lá, né, para vocês lerem e tal, e verem, eu sei que isso denota de tempo para vocês, né? E eu também sei, não é assim, não é puxar o saco não, mas eu sei que para quem trabalha ou tem filho, etc., tem que tentar procurar achar esse tempo, tá, gente? Precisa achar esse tempo, eu sei que não é fácil, a canseira bate, mas a gente vai vencendo. A gente vai, dorme cansado, vai estudar, dorme com o livro. Eu sei disso, mas não pode abandonar, não. Tá? Mesmo em condições de pandemia. Tudo bem? Quer dizer, mais ou menos, né? Mas tudo bem não tá, né? Mas para alguns não estão. Beleza. No mais, eu vou. Calma que as coisas vão caminhando, Sr. Cícero. Eu vou falar de um assunto, pelo menos um assunto mais leve, embora o pessoal, a maioria não esteja aqui, mas é um aluno leve, né? O assunto é um aluno, é um assunto leve, que eu vou falar para vocês, que está no nosso cotidiano e que tem muita importância, né? Vocês vão ver que falar de ácido, de base, de óxido, de sal é uma coisa que está presente em nossa vida. Vamos lá. A aula é mais teórica, mas tem uns conhecimentos aí que a gente precisa entender. Veja, gente, a gente vai primeiramente ver o que é um ácido, o que é uma base, tá? Depois nós não vamos, essa primeira parte em Química Geral 1, a gente não vê contas de pH, não vê contas, não vê contas de pH, não vê contas para se determinar contas de equilíbrio. Isso daí é tudo, eu não sei se vai ser eu que vou ministrar, mas a gente vê isso aí tudo quando vai ver Química Geral 2. Bem, de qualquer maneira, a gente precisa definir para vocês o que vem a ser soluções aquosas ácidas. O que é uma solução aquosa ácida? Que na definição diz que é soluções que contêm substâncias dissolvidas chamadas ácidos. Então, toda vez que você tiver água com uma água e você tem uma substância lá que né, a presença dela na água deixa a água ácida, essa substância é chamada de um ácido. Agora, o ácido, a substância ácida, as soluções ácidas estão presentes na nossa vida, mais do que a gente imagina. Você veja que eu estou dando um exemplo do ácido fórmico, é um exemplo de ácido que, por sinal, é um ácido de um mau cheiro, assim, de um cheiro bastante forte, irritante, que está presente nas formigas e também está presente nas abelhas. O ácido cítrico, que está presente em algumas frutas, por exemplo, como a laranja, como a acerola. O ácido málico,
que está presente na maçã e na pera, e você sabe muito bem o que eu estou falando. Se você se alimentar com um pouquinho de acerola ou um pouquinho de maçã, faz diferença. Um é mais azedo do que o outro. Ou pelo menos mais azedo que o outro, se tem sensações de azedume diferente. O ácido fosfórico que está presente nos refrigerantes à base de cola, ou está presente em cervejas do tipo hot beer, né? São cervejas mais assim, são cervejas escuras, né? A base de, eu esqueci o nome da planta agora, é uma planta de raiz, esqueci o nome, né? Mas também estão presentes ácido fosfórico. Nós temos o ácido acético. Ácido acético, para que vocês também tenham ideia, vocês têm na casa de vocês ácido acético, né? Com a presença de vinagre. Vinagre é ácido acético. Muitas pessoas já usaram silicone. Essa espécie aqui de silicone, o catalisador dessa espécie de silicone, ele ao reagir, durante a utilização desse material, né, com a silicone, ele ao reagir, ele libera ácido acético. E você sente esse cheiro de vinagre, um cheiro não é muito bonito, gostoso, né, ficar sentindo, mas também é um produto que tem ácido acético, ou pelo menos está presente sim dentro do processo reacional. E tem o ácido tartárico, com presente nas uvas e também no abacaxi. Então você veja, são exemplos de ácidos que estão presentes em muitos dos nossos alimentos, em substâncias que utilizamos, ou mesmo em animais. Bases ou substâncias básicas são substâncias que, né, enfim, soluções, nós dissemos, soluções aquosas básicas são soluções, imagina a água, você tem um pouco d'água, você colocou uma substância lá, que vai ter algumas características, que eu já vou falar daqui a pouquinho, mas que essas características, que eu já vou falar um pouquinho, causam elevações de níveis de íons OH-. São chamados de compostos básicos. Daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhes. Mas que estão presentes essas soluções aquosas no nosso ambiente. Você veja bem. Aqui. Não. Aqui. Você veja bem aqui. Ó. Leite de magnésio é um trem em que você tem hidróxido de magnésio. São base, é uma base. Né? Milanta Plus é algo muito conhecido, é um medicamento antigo, à base também de hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio. Beleza? Usado para quê? Para quando você está com. Comeu demais, está com acidez. Comeu demais não. Na verdade, então, quando está com muita acidez, azia, você toma Milanta Plus, toma hidróxido de magnésio. Deixa eu ver se o pessoal está escrevendo alguma coisa que eu não estou. Estão acompanhando aí, né, moçada? Beleza. Quando a gente está falando de hidróxido de sódio, você veja bem, hidróxido de sódio, soda cáustica, né? Felizmente você consegue encontrar hidróxido de sódio ou soda cáustica até de maneira fácil aí no mercado. Hidróxido de sódio é um trem perigoso, né? Pouco tempo atrás, hidróxido de sódio, soda cáustica, é muito utilizado para poder desentupir canos, ralos, etc. Não sei se vocês já fizeram isso, ou já viram algumas pessoas fazer isso, né? E tem pessoas que aquecem a água, joga o hidróxido de sódio e aquece a água. O hidróxido de sódio dissolve muito rapidamente na água. E se for água, então, aquecida, é pior ainda. Levanta um cogumelo lá
à base de hidróxido de sódio e de vapor de água, né, que evapora porque a reação é muito exotérmica, libera muita energia, que pode acabar queimando, tá? É perigoso. Mas você tem hidróxido de sódio, por exemplo, em um material de beleza. Por exemplo, como esse material usado para relaxamento, alisamento, à base de hidróxido de sódio. Tá? Você tem também alguns materiais à base de hidróxido de amônio. Né? Nós tivemos um acidente agora, né, recentemente, em Beirute, muito grave, de um derivado de amônio, o nitrato de amônio, né? Um processo explosivo oriundo, provavelmente, né, de um processo de uma chama, né, um processo de queima de alguma coisa, pode até ser por curto-circuito, alguma coisa assim, e o calor provoca a explosão do nitrato de amônio. Não é o caso, porque a gente não está falando de nitrato de amônio, porque nitrato de amônio é um sal. Nós estamos falando de hidróxido de amônio, que é uma base, mas ela está presente, por exemplo, em uma série de produtos de limpeza. Produtos para se limpar vidro, removedor de esmalte, tinha um produto para limpeza de chão, né? Chamado Ajax. Não sei, isso daí é da minha época, né? As pessoas que têm pouco tempo, assim como eu, né? Quase 90 anos, lembram do Ajax. E nós temos bicarbonato de sódio, cara. Bicarbonato de sódio também é um composto básico, né? E bicarbonato de sódio, ele está presente, cara, no fermento. Estou fazendo propaganda aqui pro pó Royal, até a latinha já mudou. Pó Royal, tá entendendo? O pó Royal, ele é o pó, né, químico, o fermento químico. Ele é usado, né, por muitos e ele é básico. E o antiácido. Quem comeu demais aí, tá estufado, tá lá, aquele negócio, aquela sensação que as coisas não vai. Aí o cara vai e toma um antiácido. Também não é utilizado, bastante utilizado pelas pessoas. É ou não é verdade que essas coisas estão dentro das nossas vidas? Senhores, pois é. Muito presente em nossas vidas, o que eu acho que é uma base. Pois bem, mas como que se define ácido e base? As primeiras definições de ácido e base foram muito em função do sabor, do tato e do visual. Se considerava, né, que substâncias ácidas eram substâncias muito... Um minutinho. Fala, Priscila. Se definia, tá? Antigamente, essas questões, né, de definições de ácido e base, inicialmente, com base no sabor, no tato e no visual. Então a pessoa colocava, experimentava, era azedo, né, a pessoa achava e né, determinava que lá você tinha alguma substância que era ácida. Então, o limão, a laranja, ou a característica brilhosa, né, da composição de um alimento também era característica de ácido. É, uma sensação, né, de ressecamento, passar assim, sensação que você passa na mão e sente um certo ressecamento. No primeiro momento, você sente uma coisa muito limosa e depois um ressecamento também. Ou quando você tinha certos alimentos, certos produtos que amarravam a boca à base de tanino, isso daí é o que você vai encontrar num caqui verde, que você vai encontrar numa banana verde.
Ou seja, é uma quantidade muito grande de tanino, à base é, de, de, de compostos, né, com hidroxilas, que dão essa característica básica no material, né? Então, esses dois têm características básicas. Se você pegar esses dois verdes, se alguém já pegou um caqui pouco maduro, o cara sabe o que eu estou falando. E aqui, está entendendo? São os compostos caracterizados como ácidos. E para quem sabe, tomou já um limãozinho na goela, sabe que o trem é azedo mesmo. Tudo bem? Isso era é, a primeira situação ou a primeira caracterização do que é ácido e do que é base. Mas, olha, definir ácido e base somente pelo olhar, pelo tato ou pelo sabor, né, pelo tato e pela visão é complicado, muito complicado. Aí um cidadão chamado de Arrhenius, né, começou a estudar eletrólitos. Eletrólitos, né, são definidos como espécies que produzem íons quando eles são dissolvidos em água. E por isso, né, se você tem uma substância que você coloca em água, ela gera íons, íons podem conduzir corrente elétrica, né? Eles podem se movimentar, então eles podem conduzir corrente elétrica. Essas substâncias são chamadas de eletrólitos. E o Arrhenius, então, estava estudando a dissociação eletrolítica de certas substâncias. E aí ele definiu o ácido como sendo toda substância que, quando dissolvida em água, fornecia o cátion hidrogênio H+. Então, para Arrhenius, ácido era toda e qualquer substância que liberava íons H+. Então, se você tivesse aqui essa substância, que é o ácido nítrico, se você colocar ela em água, ela vai liberar íons H+, e NO3-. Então, HNO3 é um ácido que atende à definição de Arrhenius. Ácido clorídrico, coloque em água, ele vai dissolver, vai liberar íons H+, e Cl-. Ele é um ácido que está enquadrado na definição de Arrhenius. Tudo bem? Beleza. Depois ele definiu o que era uma base. Base era toda substância que, em água, ao se dissolver, fornecia um ânion hidroxila ou um ânion hidróxido, OH-. Então você veja, se eu pego hidróxido de sódio, essa substância, ela vai liberar OH- em água. Então essa substância é uma base. Se eu pego essa substância aqui em água, ela vai liberar 2 mols de íons OH-. Essa substância é uma base. Então, ácido, por base na definição de Arrhenius, é toda e qualquer substância que libera íons H+. Base é toda e qualquer substância que em água produz OH-. Essa é a definição de Arrhenius. O problema dessa definição de Arrhenius é que ela é restritiva às soluções aquosas. Você tem que ter soluções aquosas. E não faz sentido isso, porque você tem substâncias como essa, que é o NH3, que atua como, e a gente já vai ver um pouquinho mais para frente, que atua como uma base. E essa substância, que é o BF3, que atua como ácido. E vai gerar essa outra espécie que nós chamamos de aduto. Veja, o BF3 é uma espécie que não vai liberar íons H+, por ser um ácido, e o NH3 não vai liberar íon OH-, por ser uma base. Então a natureza do solvente realmente ela é importante nessas definições do que é ácido, do que é base. E nesse sentido, a definição de Arrhenius, ela é, pelo menos, mesmo com esses problemas das limitações, a definição de Arrhenius é uma definição que é muito mais ampla do que você ter uma divisão, uma definição
de ácido e base com base no paladar, no tato e na visão. Tudo bem, gente? Tudo tranquilo, hein? Beleza. Aí, vamos caminhando. Aí teve um grupo de pesquisadores, na verdade, eles estavam trabalhando em separado, trabalhando a mesma coisa, que é o Bronsted e o Lowry, que estudando essas definições de ácido e base, acabaram com a restrição à utilização ao meio aquoso. Lembrando que as definições de Arrhenius estavam sempre centradas à necessidade de que ácido é toda substância que em água gera íons H+, e base, toda substância em água produz OH-. Então tem a dependência, né? Tem a dependência aqui de você ter água dissolvida em água, dissolvida em água. O Bronsted acabou com essa restrição. Acabou com a necessidade de ser em meio aquoso. Ele definiu que ácido é a espécie capaz de transferir um próton em íons H+. Ou seja, toda e qualquer substância que transfere um próton é um ácido. Então, você veja bem aqui, para os pesquisadores, ácido clorídrico, se ele tiver em água, ele transfere um próton para essa água, gerando H3 ou mais e liberando Cl-. Então, HCl seria um ácido que segue as definições de Bronsted. HCl também é um ácido seguindo as definições de Arrhenius, porque ele libera íons H+. Né? Libera os íons H+, quando presente em água. Tudo bem? Beleza. Agora, o que é uma base? É a espécie capaz de retirar prótons, ou talvez melhor seja de aceitar, em vez de ser retirar, aceitar um próton. Então, toda e qualquer substância capaz de aceitar um próton é, sem dúvida nenhuma, definida por Bronsted e Lowry como sendo uma base. Bem, essa definição, se vocês olharem aqui, olha, o ácido clorídrico com NH3. Veja que o NH3, quando reage com o ácido clorídrico, ele absorve, ele aceita um íon H+, um próton, como eles estão falando, que essa expressão, esse H+, chama de próton. Ele aceita um próton. De novo, quando eu falo aceita um próton, eu estou falando que ele está aceitando um íon H+, tá? Não é o próton que está no núcleo, não. Então ele aceita um próton, libera o Cl- e gera o NH4+. Veja, HCl é um ácido de Bronsted, porque ele está liberando, está doando um íon H+. E o NH3, por estar recebendo um íon H+, é chamado de base, e base de Bronsted. Tudo bem? Beleza. Mas essas reações aqui, são reações reversíveis. E, ao mesmo tempo que elas são reversíveis, significa que esses produtos aqui podem acabar reagindo. E se eles reagirem, um NH4+ pode doar um próton para o Cl-. E quando isso acontece, quem doa próton é ácido.
E quem aceita próton, pode aceitar um próton, é uma base. Percebam que essa situação impõe-nos uma questão de que existe um par ácido-base. Ácido-base. O ácido clorídrico, que pode dar próton, é um ácido de bronziluride, gera um Cl- e ele passa a ser um ânion, e esse ânion pode aceitar um próton. E esse Cl-, esse cloreto, ao poder aceitar um próton, ele é uma base. Então aqui eu tenho o que nós chamamos de base, aliás, de ácido-base conjugado. A mesma coisa no NH3. O NH3, ele aceita um próton deste ácido. Então ele é uma base. Ele é uma base quando ele aceita esse próton e gera NH4+. Mas esse NH4+, por ser instável, pode doar, pode liberar esse H+ para os elementos. E aí, esse NH4+, ao liberar os íons H+, se torna um ácido. E aí você tem, novamente, um par ácido-base. Tudo bem? Compreenderam? Então, a diferença é o seguinte. Quando você está falando de arrênios, ácido clorídrico é um ácido porque quando está em água libera íons H+. Para bronziluride não precisa estar em água, você pode estar em qualquer lugar. Se ele liberou próton, ou seja, liberou os íons H+, ou ele absorveu os íons H+, absorveu, ou seja, ou você doa ou você recebe. Se você recebe, você é base. Se você doa, você não quer ficar com o próton, você doa o próton, você é um ácido. Aqui nessa reação, o ácido clorídrico ele está doando os íons H+ aqui para o NH3. Por causa dessa doação, o ácido clorídrico é um ácido. E o NH3, por estar recebendo o próton, é uma base. Só que, veja, essa reação é reversível. Do mesmo jeito que o ácido clorídrico reagir com o NH3, gerando o NH4+, e o Cl-, o NH4+, pode voltar a reagir com o Cl-, retornando a reação para o seu início. Se eu olhar então para esse lado agora aqui da reação, o NH4+, se reagir com o Cl-, ele deve doar este próton em direção ao cloreto, gerando ácido clorídrico. Se isso acontecer, ele, quando doa próton, ele é definido como ácido. Quem aceita o próton é chamado de base. Veja, mas se você olhar bem, ácido clorídrico e Cl- é um par. Por que chama que é um par conjugado? Porque quando você... O que está mudando aqui nas definições? Uma coisa só, chamada de próton. Aqui o próton está sendo transferido para o NH3 e aqui o próton está sendo transferido do NH4+ para o Cl-. Então, esse par ácido clorídrico Cl- define uma coisa que nós chamamos par ácido-base conjugados. Por que conjugados? Porque toda vez que eu perder esse próton, eu gero Cl-. E eu tenho uma base, aliás, um ácido base conjugado do NH4+ e NH3. Por quê? Esse NH4+, ao doar um próton, ele é um ácido de Lewis. Mas o NH4 sendo um ácido, o NH3 é uma base, porque o NH3, na verdade, ele tem elétrons para serem doados. Ele tem, na verdade, a possibilidade, ele tem dois elétrons aqui, ó. Dois elétrons aqui, um par de elétrons, que aceita prótons. Então esse NH3 pode aceitar um próton, pode aceitar um íon H+. Ele ao aceitando um íon H+, ele é uma base. Então, fatalmente, NH4+, ao reagir com Cl-, doa um próton. Quando você doa um próton, você é um ácido. E
Contrapartida, se você compara o NH4+, que está virando Cl- porque está perdendo um próton, é um ácido, e esse NH3, que virou NH4+, porque ganhou um próton, o fato do NH3 ganhar um próton, ele é uma base. E você tem aqui um conjunto ácido-base, e aqui você tem outro conjunto ácido-base. Ah, mas por que eu não posso falar que eu tenho um par conjugado ácido-base? Porque esse conjunto ácido-base sempre se você definiu aqui um composto nos produtos, lembrando que você tem uma reação química aqui, né? Quando você coloca esse sinal de igual ou duas setas, de um lado você tem os reagentes, do outro lado você tem os produtos. Então, veja, do lado dos reagentes, eu defini quem é um ácido, eu tenho que ter o par conjugado desse componente do outro lado da seta. E aí eu vou ter que achar a base, é sempre assim. Se aqui eu definir a base, do outro lado eu tenho que ter o ácido, e vice-versa. Se aqui eu definir o ácido, do outro lado eu tenho que ter a base. E se desse lado eu definir a base, desse outro lado eu tenho que ter o ácido. Tudo bem aí? Muito bem. Vamos descansar um pouquinho. Vou encerrar aqui essa primeira parte. Daqui a pouco a gente volta. 15 minutinhos, falou? Beleza.